Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria poder me unir a você novamente para mais uma formação em preparação para a Crisma. O tema que nós vamos refletir neste vídeo é: o Filho de Deus se fez homem. Filho de Deus se fez homem. O convite para refletirmos este tema é um convite para que todos nós possamos mergulhar na essência, no centro, naquilo que é mais importante da fé cristã. O Filho de Deus se fez homem. Vamos então fazer este grande mergulho. Lá no Antigo Testamento, no início da Sagrada Escritura, Deus se revela ao povo de Israel como o único Deus. Ao redor do reino de Israel, muitos povos acreditavam na existência de diversos deuses. É aquilo que nós chamamos de politeísmo. Mas Deus, por meio dos profetas, para ser mais exato, por meio do profeta Moisés, ele revela que ele é único. Deus vai dizer: ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. Portanto, não há politeísmo, mas há aquilo que nós chamamos de monoteísmo, um único Deus. Mas Deus, ele não quis apenas falar com os homens, ele não quis apenas se revelar através dos profetas. Na plenitude dos tempos, no tempo em que Deus determinou, ele quis falar com os homens face a face. E como é que deu essa fala? Como é que se deu essa revelação, essa esplêndida revelação? O Filho de Deus se fez homem. O Filho de Deus se fez homem. O Filho de Deus assumiu a natureza humana, um corpo humano, uma alma humana e se revelou a nós. Isso deve, de certo modo, chocar um pouco as nossas ideias, bagunçar um pouco a nossa razão. Aquela criança que nasceu há 2021 anos atrás, aquela criança que nasceu na pequena cidade de Belém, que nasceu durante o reinado de Herodes, aquela criança que fez parte da cultura judaica, que nasceu no meio dos judeus, que nasceu de uma mulher, uma humana, chamada Maria, aquela criança não era uma simples criança. Aquele nascimento que nós proclamamos, que nós exaltamos no Natal, não é qualquer nascimento. Aquela criança é o próprio Deus que se fez homem. A razão de todas as coisas, o sentido de todas as coisas, aquele por quem todas as coisas foram feitas, ele se fez homem e habitou entre nós. Ou seja, o autor da história, o autor do próprio tempo, aquele que é a razão de todas as coisas, ele quis entrar na história, ele quis entrar no mundo, ele quis entrar no tempo. E o seu nome, como o próprio anjo indica a São José, o seu pai adotivo, o anjo vai dizer que o nome daquela criança deve ser Jesus. Aquela criança chama-se Jesus. O nome Jesus em hebraico é Yeshua, que significa Deus salva. O nome Jesus significa Deus salva. O seu nome então revela qual é a sua missão, qual é a sua identidade. Por que é que Deus se fez homem e pisou nessa terra? Para nos salvar. Salvar do quê? A salvação ela tem uma dupla dimensão. Significa que Deus ele nos remove do mal, que é o pecado. E ele nos insere num bem, que é Deus mesmo. Essa é a missão de Jesus. Ele veio nos salvar do pecado e nos unir a Deus. É por meio de Jesus que o homem se une a Deus, se relaciona com Deus de uma forma plena e perfeita. Veja, meu caro amigo, caro jovem,
Jesus, ele não veio trazer apenas uma organização social ou uma organização política, ele não fundou um partido político, ele não fundou um banco, ele não fundou neste mundo uma ONG, nada disso. O que é que Jesus traz a este mundo então? Aquilo que existe de mais importante e de mais sublime. Jesus é Deus conosco. Jesus traz Deus para dentro deste mundo e os homens, ao verem Jesus, estão vendo a Deus. A vinda de Jesus Cristo também vai revolucionar o conhecimento que o ser humano tem de Deus. A partir de Jesus, o ser humano ele é capaz de compreender que Deus ele não é um ditador, ele não é um egoísta todo-poderoso, não. Jesus ele vem revelar para nós aquilo que a palavra nos diz na primeira carta de João, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16. Deus é amor. Jesus, ele nos revela plenamente essa verdade, a verdade de que Deus é amor. E nós compreendemos bem qual é a dinâmica do amor. Não existe amor verdadeiro, amor real, se uma pessoa vive de uma forma solitária. Se uma pessoa olha apenas para si mesmo, então ali não existe amor, o que existe ali é egoísmo. Para que haja amor, é necessário que haja sempre um outro. Uma mãe, por exemplo, ela pode dizer, eu amo o meu filho, porque existe um outro que está fora dela, um outro que faz com que todo o seu ser se mova na direção daquele outro. Eu repito, para que haja amor, é necessário um outro. Diante disso, sabendo disso, algumas pessoas podem levantar a seguinte questão: mas como é que fica então Deus antes que todas as coisas fossem criadas? Tente imaginar isso, um momento onde existisse apenas Deus, onde Deus ainda não tinha criado todas as coisas, era apenas Deus. Alguns vão dizer, então, quando apenas Deus existia, não havia amor? Porque é necessário um outro para que haja amor? Deus era um egoísmo? Não. Aqui está a grandiosidade da revelação que Jesus traz ao mundo, a respeito desse monoteísmo. Jesus ele vai nos ensinar que Deus é um só, é monoteísmo, mas Deus não é uma solidão. Deus é uma comunhão de pessoas. Deus é um relacionamento de pessoas. Como é que Jesus nos faz entender isso? Jesus, ele revela o Pai. Jesus, ele nos ensina a chamar o Deus do Antigo Testamento de Pai. Inclusive no capítulo 13 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, Jesus, ele ora de uma forma belíssima. Ele vai dizer, Abá, Pai. A palavra Abá Pai, o termo Abá Pai, significa papaizinho querido. É um termo utilizado por uma criança para se relacionar com o seu pai, o que mostra a profundidade da relação entre o pai e esse que está conosco e que se mostra como um filho do pai. Algumas pessoas então, ao ouvirem que existe aquele que é o Deus Pai e o Deus Filho, ousam dizer, mas então existem dois deuses? Um que está no céu e outro que pisou nessa terra? Não. Jesus mesmo ensinou em João, no capítulo 10, no versículo 30. Eu e o Pai somos um. Não são dois deuses, é um único Deus. Eu e o Pai somos um, vai dizer Jesus Cristo. Portanto, então, Jesus, ele revela o Pai e ele se revela como Filho unigênito do Pai. E enquanto Jesus esteve neste mundo, antes de morrer e voltar para junto do Pai, ele ainda fez uma outra revelação bombástica. A partir do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus ele revela que ele enviará a nós um outro defensor, um outro com um O maiúsculo, um outro que não é o Pai e que não é ele o Filho, um outro que também é divino, como o Pai e como o Filho. Esse outro
nós sabemos, Jesus nos ensina, é o Espírito Santo. É impossível saber isso se Deus não quisesse nos contar. Com a vinda de Jesus ao mundo, o ser humano então descobre, o ser humano conhece o grandioso mistério, o maior de todos, o mistério da Santíssima Trindade. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. A primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai. A segunda pessoa é Ele, o Filho. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. Mas atenção, quando nós falamos que existe uma primeira, uma segunda e uma terceira pessoa, nós não estamos falando que o Pai é mais antigo, veio antes do que o Filho ou do que o Espírito. Ou que o Pai seja mais poderoso do que o Filho ou do que o Espírito. Ou que o Filho seja mais antigo e mais poderoso do que o Espírito. Não. Trata-se apenas da ordem da revelação. Jesus nos revela o Pai, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se revela como Filho. E em terceiro lugar, revela o Espírito Santo. As três pessoas possuem a mesma natureza, o mesmo poder desde toda a eternidade. Esse mistério da Santíssima Trindade sempre excede a nossa razão. É claro, é um mistério de Deus. Deus é sempre maior do que a nossa capacidade de compreensão. E para que a gente possa, então, compreender um pouco melhor aquilo que Jesus quis nos dizer, ao longo dos tempos, alguns santos da igreja, alguns doutores da igreja, nos ajudaram com algumas comparações. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, por exemplo, fazem algumas comparações que nos ajudam a mergulhar melhor neste grandiosíssimo mistério. Santo Agostinho pensava: com que eu posso comparar Deus para que os homens compreendam melhor a Santíssima Trindade, para que eu compreenda melhor a Santíssima Trindade? Santo Agostinho então se lembrou que lá no primeiro livro da Bíblia, Deus ensina que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então é uma grande comparação, é uma boa comparação compararmos Deus e o homem. Não que o homem seja Deus, mas como o homem é semelhante a Deus, existe então algo no homem que nos ajude a compreender esse mistério da Trindade. Santo Agostinho então reflete a alma humana, aquilo que há em nós de mais elevado. Ao olhar para a alma humana, Santo Agostinho reflete a questão do nosso conhecimento. Como é que o ser humano conhece as coisas? E formula algo mais ou menos assim, de forma resumida para a gente compreender. Ele diz: o Pai, ele conhece a si mesmo desde toda a eternidade. O Pai conhece a si mesmo desde toda a eternidade. E como é que eu e você, nós conhecemos as coisas? Ora, nós conhecemos com a nossa mente, com a nossa inteligência, com a nossa razão, com a nossa sabedoria. O Pai, então, ele possui uma mente, uma razão, uma sabedoria, um conhecimento com o qual ele se conhece. Essa mente do Pai, essa razão do Pai, essa sabedoria do Pai é outra pessoa divina. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aquela que se fez homem e habitou entre nós, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Pai, então, desde toda a eternidade, ele conhece a si mesmo pelo Filho e ama aquilo que ele conhece. Ele ama aquilo que ele vê. Ora, esse amor que sai do Pai em direção ao Filho é também outra pessoa. É a pessoa do Espírito Santo. Com essa comparação, em relação ao nosso conhecimento, Santo Agostinho nos ajuda a compreender um pouco melhor desse grandiosíssimo mistério da Santíssima Trindade. Por que eu quis trazer essa comparação? Para reafirmar que aquele que se fez homem e habitou entre nós é a segunda pessoa da Santíssima Trindade.
A segunda pessoa da Santíssima Trindade assumiu um corpo humano e uma alma humana sem deixar de ser Deus. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. E o que a palavra de João nos revela no capítulo 1, no versículo 14, é exatamente isso. Capítulo 1, versículo 14. E a palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a boa notícia. Essa é a grande notícia. A razão eterna. O Filho do Deus vivo se fez carne e habitou entre nós. Ele fez isso porque nos ama, porque quer se tornar próximo de nós, porque quer nos salvar. Eu repito, Deus se fez homem e habitou entre nós. E para fechar essa reflexão, essa formação com chave de ouro, eu proponho para você esse vídeo. Quem foi Jesus? Que sintetiza esses pontos que nós passamos hoje. Deus os abençoe. Até a próxima aula. Quem foi Jesus? Há um monte de Jesuses flutuando na TV e nos livros estes dias. Na verdade, não há praticamente nada que não tenha sido dito sobre ele. Jesus, o homem de família, marido de Maria Madalena e pai de 14 filhos. Jesus, o abraçador de árvores que cantava canções sobre paz e vegetarianismo com uma guitarra antiga ao lado de uma fogueira. Jesus, o rico herdeiro do império de construção de José. Essas visões de Jesus têm pouco a ver com o Jesus dos Evangelhos. Os Evangelhos, sendo os primeiros registros de sua vida, o descrevem de forma bastante diferente. Lá, ele é descrito como Filho de Deus. Ele afirma que ele e o Pai são um. Ele permite o apóstolo Tomé cair diante dele e falar as palavras: meu Senhor e meu Deus. E talvez o testemunho mais impressionante da divindade de Cristo pode ser encontrado em um de seus discursos com seus contemporâneos. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Uma estranha expressão que, de fato, é entendida como uma referência ao nome de Deus revelado no Antigo Testamento, na história de Moisés e da sarça ardente. Jesus se apresenta como Filho de Deus. Sem esta reivindicação sua, nem as reações dos judeus, nem o movimento cristão faz qualquer sentido. Porque o centro da mensagem cristã repousa sobre esta verdade. Só porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que seu ato de redenção na cruz tem o poder de restaurar o homem caído para a comunhão com Deus. Agora, como é que esse Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem realmente funciona? Bem, na Santíssima Trindade, o Filho é a imagem perfeita do Pai. Na encarnação, o Filho vem para a Terra e assume a nossa natureza humana, isto é, um corpo humano e uma alma humana. O Deus incompreensível se torna compreensível, tangível e visível para nós mortais. É claro que na encarnação o Filho não sai da Trindade. Ele permanece inseparavelmente unido ao Pai e ao Espírito. Portanto, Jesus tem uma natureza divina e uma natureza humana, isto é, um corpo humano e uma alma humana. Agora, quando se trata de nós, chamamos de uma pessoa humana se é um corpo e uma alma que estão unidos. Mas no caso de Jesus, ele não se torna uma pessoa na encarnação. Ele já é uma pessoa divina desde toda a eternidade. A segunda pessoa da Trindade. E é precisamente como esta segunda pessoa da Santíssima Trindade que ele assume nossa natureza humana. Quando nos dirigimos a Jesus, nos dirigimos a uma pessoa divina, que assumiu a natureza humana. Assim, para concluir, Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.